5 erros que podem custar a sua aprovação. Bom, nesse vídeo eu gostaria de falar com vocês a respeito de alguns erros que a gente, ao estudar para concurso público, acaba cometendo. E eu gostaria de trazer para vocês alguns tópicos, alguns assuntos de maneira rápida, para que a gente possa identificar erros futuros e com isso diminuir a nossa estrada nesse mundo dos concursos públicos. Pois bem, vamos lá para o primeiro. Não revisar. Bom, esse é um erro essencial que quando ocorre, ele pode comprometer a sua aprovação. A matéria que nós estudamos é a matéria que nós precisamos revisar. Quando a gente estuda a matéria pela primeira vez, um assunto pela primeira vez, a nossa mente, o nosso cérebro não consegue guardar aquela informação. Então é de suma importância a gente programar revisões, seja uma revisão semanal, uma pequena revisão diária, qual seja da sua vontade. Não é obrigatório você revisar 24 horas depois, um dia depois, mas conforme você vai sentindo que aquele assunto está sendo esquecido, é bom encaixar uma revisão. Bom, no seu plano de estudo, acho que já é aconselhado você colocar ali um dia, separado para revisão, algum momento para revisão semanal. O segundo erro, não ter constância. Bom, concurso público é uma maratona. Ganha quem persistir, quem continuar correndo num tempo bom e que chegue até o final. Não é quem corre mais rápido, também não é um concurso de quem estuda mais, não é um concurso de quem mais lê PDF ou de quem assiste mais videoaula. Não, é um concurso de quem tem mais constância nos estudos. Isso é também de suma importância. E quando a gente não tem constância nos estudos, nós acabamos reprovando, pois isso é essencial e de suma importância para o estudo. O terceiro erro é não estudar o edital inteiro. E vou mais além, não aprender o edital inteiro. Bom, muitos dizem que não precisa estudar o edital inteiro para você obter uma nota para te aprovar, que você consegue selecionar aquilo que você pode deixar de lado. Porém, eu acredito que nos últimos anos o concurso ele tem se profissionalizado muito, né? Então, aquilo que vem caindo, a tendência é que não caia mais novamente. Porque antigamente a gente estudava de uma maneira em que a gente já sabia praticamente o que iria ser cobrado. Só que hoje a concorrência é tão grande, a participação de pessoas em concursos públicos aumentou muito e por isso eles precisam fazer provas mais elaboradas, provas com assuntos que não são tão recorrentes assim, porque senão fica muito fácil. Então, o que eu digo, o que eu faço é estude o edital inteiro. Aprenda praticamente 90% do edital no mínimo, pois aquela questão que vai fazer a diferença e que vai te deixar numa boa colocação está ali num pedaço do edital que muitas vezes o candidato não dá atenção. Sendo que é muitas vezes uma simples revisão, uma simples lida no material poderia te dar aquela questão, mas às vezes você deixou de lado porque é um assunto que não costuma cair. Eu digo por experiência própria, na prova escrita da Polícia Civil de São Paulo, um tema de direitos humanos que muita gente deixa de lado, eu quase deixei de lado, inclusive. Eu decidi estudar nas últimas semanas e uma anotação que eu fiz naquele assunto lá no rodapé do material foi exatamente a resposta de uma questão de uma prova discursiva que valia muitos pontos. Então, o conselho que eu poderia dar é estude o edital inteiro. Não só estude, mas aprenda. Outro tópico também, outro erro, o quarto erro, é não fazer simulados. Ah, mas se eu não fizer simulado, eu não vou passar, não vou ser aprovado. Não é isso. A questão do simulado é o quê? Você tem que fazer uma autoavaliação. Você tem que juntar todas as matérias, todos os assuntos aleatoriamente dentro de uma prova para saber como você se sairia se a sua prova fosse naquele molde ou fosse naquele dia. Eu acho que é um ótimo termômetro para você identificar seus pontos fracos e focar seus estudos, principalmente nos últimos meses,
e nas últimas semanas naquilo que você tem mais dificuldade. Fora que, se você está estudando bem, você indo bem no simulado, isso também te dá uma tranquilidade. Assim como te mostra o ponto fraco, isso te dá uma tranquilidade. Às vezes você está chegando ali no 70%, 80%, até às vezes 90% de acerto, e ali esses 10, 15, 20% você não está conseguindo saber onde que está. E no simulado você vai conseguir saber identificar para poder aparar essas pequenas arestas que vão surgindo, assim, principalmente na reta final. E o ponto 5 que eu coloquei aqui para vocês, o erro número 5, é achar que aprender é melhor do que decorar. Pois bem, na realidade do concurso público, eu diria que você vai muitas vezes ter que decorar muita coisa. É decoreba pura, decoreba de letra de lei, de artigos do Código Penal, da Constituição, de regrinhas de gramática, de fórmulas de raciocínio lógico, de matemática. Então, não caia nessa, o importante é eu aprender. Não, no concurso público, além de aprender, você também tem que decorar. E se você não entendeu ainda, decora e continue revisando aquele assunto até um dia você aprender. Mas não descarte isso, não ache que é menos valoroso você decorar os assuntos, você decorar artigos de lei. Isso vai fazer toda a diferença na hora da prova, tanto na prova objetiva, como na prova discursiva, como também numa prova oral. Então não menospreze o decoreba. O decoreba, ele ajuda muito o concurseiro. Então não menospreze e decore. Faz parte também do estudo. Tá bom? Então são esses 5 erros que eu gostaria de deixar aqui para vocês que podem influenciar e te reprovar numa prova. Espero que gostem. Deixe aí seu curtir, seu comentar e até a próxima. Tamo junto.